sempre que se discute a idade em que o adolescente pode ser considerado responsável do ponto de vista penal, vem a dúvida. Essa não seria uma cláusula pétrea da Constituição? Uma daquelas que não podem ser modificadas? Este é o debate da maioridade penal. É o debate mais falso de toda a República Brasileira. Esse debate é inócuo, absolutamente inútil. Por quê? Porque a responsabilidade penal dos jovens no Brasil já está estabelecida aos 12 anos. Não tem nada que falar 16, nem 15, nem 14. Desde os 12 anos já existe a responsabilidade penal do jovem. E a responsabilidade penal do adulto a partir dos 18 anos. Número 2, a cláusula prevista no 228 da Constituição nos dá a possibilidade de sustentar que tem caráter constitucional, e mais constitucional, óbvio, e que tem caráter de cláusula pétrea. Portanto, se passasse isso aqui nesta Casa Legislativa, que nós tanto temos que respeitar, porque vivemos um regime democrático, se passasse essa história de idade, com certeza no Supremo não passaria. Por quê? Porque vai ser julgado inconstitucional. Não acredito que seja a cláusula pétrea. Essa ideia da cláusula pétrea é de uma criatividade muito além daquilo que a própria Constituição permite. Porque a Constituição, ela não foi silente em relação às limitações impostas ao legislador ordinário quando trata da questão penal, da questão de execução penal e do processo penal. Nós temos 13 incisos no artigo 5º que tratam do tema. Artigo 5º que trata de direitos e garantias individuais, né? Então, se a Constituição quisesse, se o Constituinte quisesse dar a esta cláusula o caráter de imutabilidade, teria colocado no artigo 5º. A topografia constitucional tem um valor no exame, na interpretação da Constituição. O que eu acredito que atende sim a uma exigência da dignidade da pessoa humana, é um estabelecimento pela Constituição de um limite mínimo para a imputabilidade penal, de um patamar mínimo. Agora, não creio que seja necessariamente esse patamar de 18 anos. Poderia, em determinados casos e circunstâncias, e nesse sentido vai a minha proposta de emenda constitucional, reduzi-la para 16 anos. Apesar de ser favorável, pelas razões, e que aqui eu só pude resumir, de a maioridade ser fixada a partir dos 16 anos, eu entendo que se trata de uma cláusula pétrea. Mas afirmo isso, presidente, só para encerrar, não com impeditivo de que não possa mudar. Diferentemente, com todas as vezes, todo o respeito aos vários profissionais de direito constitucionalistas que pensam em contrário, eu entendo que essa emenda é condicionada assim. Por quê? Porque sustento, como já o afirmou o Supremo, não apenas numa DIN envolvendo anterioridade em matéria tributária, que o Supremo reconheceu como uma cláusula de garantia individual e não poderia retroagir. Eu prefiro ir mais além, eu prefiro mostrar na questão da farra do boi, em que o meio ambiente, hoje, com dicção constitucional, no artigo 225, veda a crueldade aos animais. E o Supremo Tribunal Federal, quando teve que decidir entre a manifestação cultural açoriana da farra do boi, pela colonização dos açorianos em Santa Catarina, e a crueldade dos animais, optou em 2007, julgando um recurso ordinário, pela inconstitucionalidade do direito fundamental de manifestação cultural em favor de um direito individual dos animais de não sofrer crueldade. Isso não está no artigo 5º. Por isso eu entendo que sistematicamente é sim uma cláusula pétrea, mas que não está sujeita à necessidade de uma nova Constituição, nem a uma mini constituinte. A soberania é do povo, a titularidade é do povo. O que eu entendo é que a emenda constitucional, se não for submetida antes a um plebiscito que a autorize, desde que referendada por uma manifestação popular,
ela pode ter valia, sim, constitucional. Não será inconstitucional. Hoje, toda criança pelo ECA, a partir de 12 anos, tem punibilidade. Ele não é imune. É imune até 11. A partir de 12, tem previsão. Agora, o tamanho da pena, a forma de aplicá-la, nós precisamos compreender melhor e dar mais instrumento legal para que o juiz do feito possa exercer bem a sua função a partir do caso concreto. A questão é dosar quanto que nós vamos dar para o perverso, para o terrível, que eu acho 3 anos pouco, senador. Eu acho pouco, 3 anos. A Europa, a média é 6 anos. Na Europa, a média é 6 anos. Então, põe 6, dobra, põe 7, 8. Depois vem o problema, evidentemente, onde colocar. Sua colocação é perfeita. Onde colocar esse menor? Na Europa, nunca se mistura este menor ou jovem adolescente com adulto. Nunca mistura. Então, vai por aí. Eu tenho a impressão que por aí se busca a melhor solução e atrela tudo isso à educação obrigatória. A educação obrigatória dos 2 aos 18 anos, todo mundo da escola, e tire esses meninos da rua. Não quero ver menor na rua. Como não tem bezerro na rua abandonado? O Brasil tem 500 mil de presos, 168 mil mandados de prisão para cumprir, 246 mil presos provisórios, e esse sistema penal que aí está, que causa horror ao ministro da Justiça, que diz que preferia morrer a ir para um presídio desse, não pode ser alimentado. Acho que a medida principal que esse Senado tem que dizer ao Poder Executivo, nós temos que humanizar o cárcere, humanizar os presídios brasileiros, e aí sim nós podemos falar em aumentar a maioridade penal para botar mais gente dentro desse sistema. Desde 1973, já vigora no Brasil uma lei federal que determina que criminosos condenados entre 18 e 21 anos de idade cumpram pena num sistema prisional diferenciado dos maiores de 21 anos. Da mesma maneira que as mulheres. E da mesma maneira poderá ser que entre 16 e 18 anos, praticado o crime, cumprirão a pena num sistema prisional diferenciado. Ou junto com entre 18 e 21 anos. Então, veja, a questão de onde vai ser cumprido, com quem cumprirá, em que condições, isso não é essência para se definir a responsabilidade, nem a questão da inimputabilidade. Se o Estado ainda hoje não consegue criar vagas nos presídios para abrigar todos os seus presos, ela terá condições de criar esses presídios diferenciados para dar uma atenção diferenciada ao menor? E mais, se eles não forem criados, o que é de se esperar pelo histórico que nós temos, pela dedicação que o Estado brasileiro faz ao sistema prisional brasileiro? Poderíamos, eventualmente, pegar esses menores e juntar com os outros presos e colocá-los todos de uma forma só? Dentro do próprio Estatuto da Criança e Adolescente, e no SINASE, no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, nós temos 6 medidas socioeducativas. Dentre elas, duas de medidas de meio fechado, que é a internação e a semi-liberdade, e temos também de meio aberto a LA, a liberdade assistida, e a prestação de serviço à comunidade. Todavia, como nós podemos perceber, muito se fala sobre a internação. Priorizando a internação, se destitui toda a responsabilidade do Estado, e digo aí, porventura agora, o município, na execução das políticas públicas de medidas socioeducativas em meio aberto. Nós, lamentavelmente, temos uma realidade bastante desfavorável em que uma medida que é considerada excepcional, uma medida que é considerada de forma o último rácio para a aplicação de uma medida socioeducativa na análise do judiciário é tida como prioridade. Você vai ver daqui a pouco, cidadãos de todo o país participam do debate em tempo real. Até o momento tivemos 250 manifestações no Mural do Cidadão e no portal E-Cidadania.